mais uma terça-feira, seja bem-vindo. Bom dia, Geraldo, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da 95 FM, a todos os nossos internautas, uma saudação, uma satisfação imensa participar mais uma terça-feira aqui do quadro Check-up no Rádio, falando sobre saúde, longevidade, doenças do envelhecimento, falando sobre como a gente viver mais e com saúde. E você pode interagir conosco, 99205-3030, 99205-3030. Doutor Belísio, a BBC News Brasil publicou recentemente, agora no começo de janeiro, a seguinte notícia. Foi um tropeço dentro de casa que tirou a vida do marido de Georgina Coutinho. Ele foi passar pano na casa, escorregou, bateu a cabeça no chão e nunca mais voltou. No dia do acidente, um domingo, chegou a ser internado, mas não resistiu. O que ela não imaginava é que 22 anos depois, aos 71 anos, ela também seria vítima do mesmo acidente. É uma situação que a gente nunca imagina que vai acontecer. Assim como a Georgina, 63 idosos todos os dias procuram atendimento hospitalar no Brasil após serem vítimas de queda da própria altura. Desse total, 19 infelizmente não resistem e vêm a óbito. Os dados do Ministério da Saúde também revelam que esse tipo de acidente tem crescido de forma acelerada no país. Em 2013, 4.816 idosos morreram vítimas de queda da própria altura. Já em 2022, esse número saltou para 9.592 óbitos. E a grande pergunta é, por que os idosos caem? Por que caímos ao envelhecer, doutor Belísio? Pois bem, Geraldo, essa reportagem me chamou muita atenção. A gente sabe já, em alguns programas a gente já fez sobre quedas, sabe do grande risco que é o idoso cair. Eu sempre, algumas vezes, diz idoso quando cai, ou ele morre, ou ele fica parcialmente inutilizado. Ele fica com sequelas. E a mortalidade, eu reforço também em outras falas, que a queda ela mata, né? A queda é uma causa importante de morte, do mesmo jeito que é infarto, do mesmo jeito que é AVC. Inclusive a queda é a terceira causa de morte em pacientes idosos e é a primeira causa de morte por causas externas, assim vamos dizer. No adulto jovem, acidente automobilístico, por exemplo, no idoso é a queda. Então, queda mata. Queda, você falou que dobrou a quantidade de mortes por queda em idosos em 10 anos. O porquê que a gente cai é uma pergunta que invariavelmente cai sobre por que a gente envelhece. Logicamente que o envelhecimento, à medida que a gente tem mais idade, por exemplo, entre 60 e 70, mais ou menos 20% das pessoas que caem, né, e tem alguma consequência. Quando isso passa dos 80 anos, mais da metade das pessoas sofrem quedas e essas quedas trazem consequências. Então o envelhecimento ele é por si só um fator que facilita o idoso cair. Ele tem menos massa muscular, ele tem os órgãos dos sentidos envelhecidos, a visão, os reflexos diminuídos, ele tem a capacidade de perceber as coisas menos aguçada. Então ele vai atravessar a rua, a capacidade dele ter o reflexo que vem uma moto ou um carro é diferente. Então ele tenta voltar e cai. Será que às vezes eu digo, não, doutor, foi uma quedinha, a própria reportagem ela minimiza, foi só um escorregão. Mas será que se você tivesse 20 anos, você cairia nessa... doutor, se eu tivesse 20 realmente, talvez eu tivesse enxergado aquele batentezinho pequenininho. Talvez se eu tivesse tropeçado, meus reflexos, meus músculos deixariam eu em pé. Então, a gente não pode assim, minimizar uma queda. Caiu. Às vezes os pacientes... Não, eu pergunto sempre. Uma das formas de você prevenir queda, a mais eficaz, é perguntar se o paciente caiu. O fator de risco mais importante para você identificar se um paciente tem risco de cair é saber se ele caiu no último ano.
Né? Então eu sempre pergunto, caiu no último ano? Aí às vezes, não, doutor, mas foi uma quedinha assim, eu não tive nada. Mas é uma quedinha que acende os sinais que você pode sofrer uma outra, que você está em risco maior de cair novamente. Né? Então a gente entra com um protocolo de prevenção de quedas para que essa pessoa não caia. Por quê? Prevenindo quedas, às vezes isso não sai na mídia, né? Que você fazendo, ajustando, tirando o medicamento que causa queda, fortalecendo a musculatura dos membros, tratando a osteoporose, tratando a visão, você tratando as doenças do equilíbrio, você está diminuindo mortalidade, assim como você diminui mortalidade quando você faz o tratamento da hipertensão, você diminui mortalidade por infarto. Então, prevenir quedas muitas vezes passa despercebido, o paciente não caiu nos últimos anos, ou se ele caiu, ele não fraturou, porque o osso dele está bom, tratado com osteoporose, isso passa despercebido. Mas a gente sabe que queda mata da queda, mata durante a internação, ela pode matar, no pós, o paciente ele pode ficar morto socialmente, nunca mais voltar a andar. E não é a queda, a morte é o mais traumático, né? Quando ela mata, mas a queda também pode trazer sequelas complexas, né? 70% dos idosos que caem pode ser qualquer queda. Eles desenvolvem dor crônica, aquela dor que ele caiu, bateu o braço, ela se cronifica. Ela fica com aquela dor por vários meses, anos, aquela bateu o joelho, bateu o bumbum, fica doendo, 70%, ele já tem muita dor e aparece mais dor. Isso traz consequências de toda dor crônica, limita mais o indivíduo e assim por diante. Metade deles desenvolve um medo de cair, um transtorno fóbico pós-queda, faz parte desse ciclo da queda. Independe da queda se ele caiu de uma escada até lá embaixo, uma queda enorme, ou se ele só escorregou, quase caiu. Isso afeta estruturas cerebrais que deixam ele com medo intenso de cair. Esse medo faz com que ele não consiga mais, no curto prazo, andar sozinho. Ele fica com medo. Quem está me ouvindo que tem alguém que já caiu e desenvolveu esse medo de queda, sabe como é difícil tentar voltar a andar. Eles ficam com medo e isso limita a vida dele. Ele passa a ser uma pessoa limitada, ele nem fraturou. Muitas vezes ele nem chegou a cair e bater no chão, ele só quase caiu e desenvolve esse medo importante de quedas. Então dá dor crônica. Quando não dá, assim, dá dor crônica, pode dar esse medo de cair, sem falar nas fraturas. Uma fratura de fêmur muda a vida de uma pessoa da água por vir uma fratura de quadril em outra parte, uma fratura de antebraço, fraturas cranianas, como foi o caso da reportagem. Elas mudam o curso da vida daquela pessoa que era independente e vai provavelmente ficar com algum grau de limitação para a vida dela. Então prevenir quedas é salvar vidas, prevenir quedas é manter autonomia, manter o paciente independente. E não tem essa historinha de uma quedinha. Você veja que as quedas aí, uma quedinha, não, eu fui no quintal e caí, não, eu estava tomando banho e escorreguei quando fui calçar a roupa, ou eles minimizam, foi uma quedinha simples. A gente sabe que uma casa segura é importante, de ter uma acessibilidade boa, um banheiro com piso caspento, assim vamos dizer, com barra de apoio, tirar aqueles móveis no meio da casa. A casa não pode ter o piso encerado, muito liso, tirar a batente, colocar tudo no canto da parede. Se tiver animal doméstico tem que ter muito cuidado, criança, brinquedo no meio da casa, fio, extensão, essas coisas todas devem ser feitas. A maioria das pessoas já tem acesso à informação nesse sentido, muitas pessoas já têm casas seguras, mas o que tem que se atentar é para o risco dos próprios, assim, os riscos individuais. O paciente que tem um problema de visão e não quer tratar a catarata. É um problema se ele não enxergar, ele vai tropeçar, ele vai cair. Um paciente que tem um problema de equilíbrio, uma tontura, e ele botou na cabeça que era labirintite, a vida toda achou que era labirintite, toma remédio para labirintite, não fica bom, sempre fica tendo tontura e cai.
na verdade, eu acho que não era labirintite. A tontura no idoso ela é multifatorial. Aquele indivíduo que não quer fazer uma atividade para fortalecer as pernas. Não, eu já faço minhas atividades em casa, eu tenho minha rotina, varro a casa, faço essas coisas e já me movimento. Não, você tem que fortalecer para diminuir o risco de queda. Aquele indivíduo que fica tomando remédio que todo mundo indica, tem remédio que dá queda, facilita a queda. São N as causas, mas as causas individuais do paciente tratar, isso que eu disse, as causas intrínsecas, elas são muito mais, são fatores de risco muito mais impactantes do que mesmo o ambiente externo, né? A acessibilidade dentro de casa e na rua. O senhor falou num ponto importante que é o protocolo de prevenção de quedas. O protocolo também não está ligado diretamente só ao remédio. Não existe um medicamento para evitar queda necessariamente. Não é só isso. Né? Não, de maneira nenhuma. Quando a gente diz o protocolo, é mais ou menos o caminho que a gente segue, né? Primeiro a gente faz uma triagem, né? Essa pergunta caiu no último ano, já é uma forma de você triar. Além disso, a gente testa o equilíbrio, a marcha, faz uns testes no paciente. Levanta, anda, a gente mede a velocidade da marcha, vê se esse paciente tem desequilíbrio, tem algum, e vai buscando essas causas intrínsecas, se a visão está boa, se ele tem algum tipo de tontura, a gente checa os medicamentos, vê se ele tem algum medicamento que possa estar dando queda, a gente verifica a pressão do paciente deitado e em pé, para ver se ele tem hipotensão ortostática, que é uma causa importante de tontura, de quedas. Então, esse protocolo passa primeiramente por essa prevenção, né? A gente tira ali as causas. Se o paciente caiu, a gente tira ali as causas imediatas, se é um arranhão, uma escoriação, se ele teve a fratura, e vai em cima do mecanismo de queda. Como ele caiu é o que mais importa. Se foi de uma tontura, se foi um escorregão, se foi... E aí a gente vai tomando medidas, o protocolo segue, a gente tomando medidas uma por uma, você vai tirando os riscos de queda dele até que ele fique sem nenhum fator de risco para queda. Ele tem sarcopenia, ele tem pouca massa, pouca força muscular, a gente vai reforçar, vai tratar a sarcopenia dele, vai fazer um aporte proteico maior, fazer uns exercícios contra-resistidos nos membros inferiores. Ele tem um problema de desequilíbrio, a gente vai tratar esse desequilíbrio. Ele tem os dois problemas, sarcopenia, desequilíbrio, não enxerga bem, toma remédio que pode dar queda, a gente vai tentar limpar isso para que ele possa não ter queda, mesmo o paciente não tendo caído ainda, sendo idoso, ele tendo um risco de quedas. Então, na triagem a gente identifica que eles têm mais risco e menos risco, a gente já direciona uma forma de abordar um e abordar outro, e isso previne, diminui mortalidade. A gente, antes do paciente sentir o sintoma, que é a queda, a gente consegue identificar e tratar. Bom dia, doutor Belísio. Minha mãe subiu numa cadeira para limpar em cima do guarda-roupa, mesmo tendo quem fizesse isso por ela, né? Infelizmente, não tem como controlar a teimosia de um idoso. Esse outro aspecto que a nossa ouvinte cita aí como teimosia, é um aspecto que deve ser levado em consideração? Sim, os idosos, eles têm eles não querem perder a capacidade de fazer as coisas. Eles não querem perder a autonomia deles. Então, eles querem se manter ativos. E a gente tem que entender isso. A gente só não pode deixar eles se colocar em risco. Como, por exemplo, subir num banquinho. Vai tentar... a gente, muitas vezes, essas teimosias, elas são algumas doenças da mente. São transtornos como distimia, que a gente falou aqui semana passada, irritabilidade, mas essa transição da independência para dependência parcial no idoso que tem uma lucidez, ele tem uma cognição plena, ela é mais difícil. Mas o que é que pode se fazer nesses casos? Já que você não consegue vencer o inimigo, você tem que se unir a ele, né? Então a gente tem que tentar deixar os móveis tudo na altura do paciente. Aquele armário que é bem alto, você baixa para deixar na altura dele. Aquela planta que é no chão, você coloca um apoio para que fique tudo na altura dele. Luz na altura dele, pia na altura dele, armário na altura dele, para que ele não precise subir em banquinho, para que ele não precise se abaixar. Então, você vai tentar educar, pedir para não subir em banquinho, mas se continuar, tem que modificar a casa e deixar acessível a esse idoso. Uma pergunta aqui, 992053030, ouvindo diz o seguinte: tem uma ansiedade e desequilíbrio do lado esquerdo.
Ansiedade? Ansiedade e desequilíbrio do lado Sim. esquerdo. Entendi. Posso caminhar, tenho 51 anos. Olha, caminhar, todo mundo pode, desde que quando você caminha, se coloque em risco. Se você caminhar e sentir dor, você tem que investigar a dor e tratar. Você caminhar e sentir mal-estar, tontura, qualquer sintoma que toda vez que você caminha, você tem que buscar auxílio médico para que tratar essa condição e você possa caminhar. Antes de caminhar, logicamente, você tem que passar por uma avaliação médica, saber se seu organismo colocado no esforço, ele tem condições de caminhar. Se tem um desequilíbrio, fica tonto, o risco de cair é maior do que uma pessoa que não tem esse desequilíbrio, né? A ansiedade não impede não de andar, de caminhar, não. A ansiedade não é pelo contrário. Uma das formas da gente tratar a ansiedade é colocar o paciente em atividade física. Mas esse desequilíbrio ele pode sim ser um fator limitante para que essa pessoa não caminhe. Se for um desequilíbrio importante, é recomendável buscar a causa, tratar para poder caminhar, principalmente se for idoso. Que o idoso tem um osso mais vulnerável à fratura, ele tem mais osteopenia, osteoporose, tem um osso mais oco, assim vamos dizer, e ele é mais suscetível, mais vulnerável a se cair e quebrar. Além dele ter um risco maior de cair, quando cai, ele tem um risco maior de quebrar. Tem outra pergunta aqui, 992053030, o ouvinte quer saber se atividade física ajuda na prevenção de quedas em idosos. Sim, sem dúvida, não é atividade física só formal. A inatividade do indivíduo, ela é um dos maiores inimigos do idoso. E é um dos maiores inimigos das quedas. Quanto mais parado você ficar, mais massa muscular você perde, mais densidade do osso você perde. Você perde massa, você perde carne e você perde osso quando você fica inativo. Então, não só atividade física formal. Logicamente que a atividade física ela diminui o risco de queda porque ela fortalece não só as estruturas musculares, ósseas, mas fortalece a saúde em geral. Mas eu diria que a inatividade, aquele idoso que passa o dia todo sentado, aquele idoso que passa o dia todo só levanta para beber água, comer e dormir, esse idoso está em alto risco de cair, porque ele começa a perder o repouso prolongado, ele acelera o processo de perda de massa muscular, acelera o processo de desmineralização óssea. Então ele fica com osso fraco, músculo fraco, osso fraco facilita fraturar e músculo fraco facilita ele não ter forças e cair. Então coloque seu idoso para se movimentar, para se levantar, para ir mais vezes, dar uma voltinha na casa, mesmo que seja ali acompanhado por você. Se ele não consegue andar, para ele ficar em pé ali um pedaço várias vezes ao dia. Não deixe inatividade. Idoso parado é idoso que, se não estiver doente, vai adoecer. Ele perde a mobilidade pela síndrome que a gente chama do desuso, para de usar as estruturas, a atrofia, e aí ele tem consequências. A inatividade do organismo em geral, não só músculo e osso, mas cerebral. Você para de ter atividade mental, você tem um risco maior da mente ficar com esquecimento e essas doenças relacionadas à cognição. Se os músculos param, eles atrofiam. Se você para de beber água, o rim também não funciona bem. Então, inatividade é um inimigo do idoso. Bota ele para se movimentar, cria uma rotina. De manhã sai, dê um banho de sol, se ele muito tempo na rede, coloca para se levantar 2, 3, 4 vezes ao dia. O ideal é ter a supervisão de um professor, de um educador físico, para ele poder programar como é que vai ser essa atividade física. Mas se é um paciente que não tem o hábito, não quer, não deu certo, tem contraindicação, em casa, coloca ele para se movimentar mais, sempre com supervisão, com ambiente assim, sem risco dele cair. Também não adianta botar ele para andar num pedregulho, num calçamento todo desnivelado. Não adianta também colocar ele para aumentar o risco dele cair, se movimentar. Outra pergunta aqui bem interessante, o ouvinte pede para que o senhor faça uma relação aí do cuidador, se o cuidador do idoso ele tem importância na prevenção de quedas. Tem aquele cuidador que piora a situação porque ele super cuida.
O idoso vai levantar a mão, ele termina de levantar a mão para botar a colher na boca. Tem aquele que ele vai se levantar, ele não deixa nem botar a força para se levantar. Ele não. E esse super cuidado às vezes é prejudicial. Você tem que tentar manter seu idoso com um grau de mobilidade, um grau de independência que vá até o limite dele, e você vá tentando deixar ele fazendo sozinho o máximo que ele consegue. Se você fizer tudo por ele, ele vai atrofiar de tudo. Isso é um prejuízo enorme para você, cuidador. Você tem que pensar, não, se eu colocar ele para todo dia dar uma voltinha, fazer alguns alongamentos, alguns exercícios, sei lá, que eu vi na internet, ou que o professor de educação física ou fisioterapeuta orientou, eu vou estar investindo para que ele possa viver mais tempo, sem precisar que eu faça tudo por ele, que eu troque a fralda, que eu dê banho nele. Ele ainda não está nesse estágio, então eu vou investir aqui nesses exercícios para que ele não atrofie de vez, para que ele não fique totalmente dependente. Então tem essa questão do super cuidado, aquele cuidador que quer só agradar o paciente. E essa não é a função do cuidador. A função do cuidador é zelar pela saúde do indivíduo. Dizer sim na hora de sim e dizer não na hora que não. Logicamente que tem uma questão interpessoal, aí você tem que o cuidador tem que entender que ele vai ter que passar um tempo para poder ganhar esse indivíduo, estabelecer uma relação de confiança para depois ele poder dizer não algumas vezes. Mas é um perigo a superproteção, não só de cuidadores formais, profissionais, mas de cuidadores familiares. Esses é que tem mais problemas nesse super cuidado. E tem o outro lado também do cuidador ser fundamental nessa proatividade, né? Ele não super cuida, mas ele tenta dividir, ele coloca o indivíduo para se movimentar, ele tenta não pegar o indivíduo e fazer pelo indivíduo, porque para o cuidador isso é muito mais fácil. Ao invés de pegar ele, levantar, vamos beber água, botar água, isso demora. É melhor levar água ali onde ele está e dá, é mais rápido, dá tempo de voltar pro celular, que tem uns que são bem assim assíduos, né, no celular, alguns cuidadores. Então, quando ele faz isso, ele está fazendo com que aquele paciente fique mais dependente mais rapidamente. Então, o cuidador ele tem que ser nem muito severo, porque senão o paciente se estressa, não vai fazer o que ele vai querer. Tem que tornar sempre os momentos de tomar medicamento, de tomar banho, de fazer atividade física, momentos agradáveis. O ser humano ele não vai querer fazer uma coisa que seja desagradável. Então, você tem que entender que esses momentos têm que serem agradáveis para que o cuidador queira, ou para que o paciente queira fazer. Então, o cuidador ele é fundamental. Não pode super proteger, nem também pode ser rigoroso demais. Ele tem que ser ali, dividir com o paciente na medida que o paciente puder, para que esse paciente não define rapidamente, para que esse paciente não, na hora que o cuidador virar as costas para ir no banheiro urinar, o paciente se levanta e sofre uma queda. Por que ele caiu? Porque foi um momento de desatenção, é porque ele é teimoso? Não, é porque talvez você não tenha preparado ele para um dia, se precisar, ele levantar sozinho, já que você sabe que ele se levanta na hora que você vira as costas, ele não tem força nas pernas, ele não tem equilíbrio, para que ele possa, num momento desse, que ele não possa cair. Então, tratar problemas intrínsecos, seja de equilíbrio, seja de visão, reforçar essa questão de não deixar ele muito tempo parado sem fazer nenhum movimento, isso aumenta o risco de queda. E treinamento, o cuidador tem que procurar se capacitar, tem que procurar ser bom na profissão. Aquele cuidador que só agrada, só faz tudo que o paciente quer, não é o objetivo que se quer. Logicamente a gente não quer um cuidador ninguém quer um cuidador que viva em atrito com o paciente, mas tem que ter esse meio termo de não super proteger, nem também ser rigoroso demais. Muito beleza, obrigado pela participação aqui no Panorama e até a próxima terça-feira. Eu que agradeço, Geraldo, até a próxima terça-feira, se Deus quiser.